Pessoal, estamos aqui para a segunda aula sobre o trabalho de conclusão de curso. Hoje nós vamos falar sobre a importância do estudar. Então, para pesquisar, nós precisamos estudar, tá? Então, aqui nós vamos apresentar para vocês maneiras de estudar, tá? Cada um tem a sua maneira própria, mas a partir dessas dicas, você pode criar a sua, né? Não quer dizer que você vai estudar da mesma forma sempre, não, mas você vai descobrir uma forma em que, para você, é mais interessante. Para você, você capta melhor o assunto, você faz uma interpretação melhor, você memoriza de uma melhor forma, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês algumas dicas de como estudar, que vai contribuir muito para quê? Para que vocês aproveitem todo o tempo da graduação, né? E no momento de se fazer um trabalho de conclusão de curso, caso você necessite de alguma informação, você já vai ter lá registrado, tá certo? Então, vamos lá. Meu nome é Marilice, eu sou professora e trabalho com formação de professores, tá? Atualmente, eu trabalho com a inclusão, né? Educação especial, com foco na inclusão, mas que também abordo outras áreas, né? Da educação, outros temas da educação, tá certo? Então, vamos lá. A arte de estudar começa com a forma em que organizamos a nossa vida. O que importa não é o quanto estudas, mas o como estudas. Então, isso é muito importante, né? Como estudar? Para um estudo mais produtivo, é necessário que o aluno organize-se de forma a planejar suas atividades. É necessário a organização do material de estudo, tá? E a aula, como eu havia dito anteriormente, um importante momento de estudo. Requisitos para a realização de um bom estudo. Rumo a uma leitura produtiva. Então, você vai estudar rumo a uma leitura produtiva, tá? E a sistematização de estudo é importantíssimo, tá certo? Então, vamos lá. Aqui algumas técnicas de estudo que também vão te ajudar. Síntese pessoal. A interpretação do texto pelo leitor é um diálogo que o leitor faz com o autor, dando sua opinião sobre o texto. Relaciona o que leu com outras abordagens, tá? O resumo. O resumo ele é um texto ou mesmo o resumo de um texto, desculpa, o resumo de um texto ou mesmo de um livro, ele deve apresentar elementos que ajudem ao leitor decidir sobre a necessidade ou não de consulta ao texto original e ao transmitir informações complementares. Ao fazer um resumo, o aluno deverá elaborar uma síntese das ideias do autor, tá? Tipos de resumo. Nós temos o resumo indicativo e o resumo informativo, tá? E um outro resumo, que é o informativo indicativo, que é o mais usado, que aborda as duas concepções, né? É uma combinação dos dois citados acima. Ele destaca tanto os pontos principais do texto, como também informações básicas que permitam uma ideia geral sobre o assunto. Então, o resumo indicativo ele destaca os principais pontos de um texto,
original, né? E sem muitos detalhes, indicando sucintamente seus conteúdos, né? E aí, dessa forma, é necessário a leitura do texto original, porque senão a pessoa não vai compreender o assunto, né? Ele não deve ultrapassar 15, 20 linhas, com frases curtas e objetivas. E o resumo informativo, ele apresenta informações gerais sobre o texto, fazendo com que o leitor decida pela leitura ou não do mesmo. Indica a finalidade, metodologia e os resultados e conclusões de uma pesquisa, tá? Esse é o resumo informativo. Então, aqui nós temos os aspectos importantes que são do resumo, né? A redação, então, ela deve ser resumida de forma clara que propicia a compreensão geral do texto, ou seja, o assunto tratado, o problema levantado pelo autor, sua posição e argumentos frente à problemática estudada. A estrutura lógica, podendo perceber a introdução, tá? O desenvolvimento e a conclusão. Usar a terceira pessoa do singular. Evitar as opiniões pessoais no resumo. Respeitar o gênero da autoria do trabalho. Não utilizar chavões nem expressões como é claro, é óbvio, tá? Apresentar as referências bibliográficas do texto lido naquele resumo. Então, aí, caso você venha precisar consultar, você vai saber também onde foi onde está aquele resumo, né? Então, ao que se refere aquele resumo? A que obra se refere o resumo? E nós temos também o fichamento, que são fichas que devem conter 3 partes principais: o cabeçalho, com o título ou tema da obra, a referência bibliográfica e o texto, que pode ser, então, o resumo, né? Nós temos fichamento de conteúdo, que explica o conteúdo crítico sobre a obra, referindo-se ou não a outros autores. Geralmente aborda a metodologia utilizada pelo autor, a clareza de conteúdos, a importância do trabalho. Então, uma comparação com outras obras e ideias novas que suscitam. Isso é fantástico. Então, a partir daquilo que você está lendo, né, você ter ideias novas com relação ao que você está estudando. Fichamento de conteúdo, utilizado quando se quer sintetizar o conteúdo de um texto. É elaborado pelo autor com suas próprias palavras. Não precisa seguir a estrutura do texto, contendo os conceitos básicos apresentados pelo autor, tá? O fichamento de citações é basicamente a reprodução fiel de frases ou sentenças consideradas significativas para o seu estudo ou para melhor entendimento da obra. Toda transcrição deve ser textual, mesmo havendo erros de grafia. Deve vir entre aspas e, ao final, conter o número da página de onde foi extraída. Então, além de você ter a referência da obra, né? Você também vai colocar a página que você extraiu aquela citação. A citação é muito interessante, esse fichamento, por quê? Porque você, quando está escrevendo o seu texto final, né, você vai se lembrar das suas citações. Puxa, eu tenho uma citação sobre isso. Aí você vai lá naquele arquivo que você salvou, né, e vai saber onde se encontra aquela citação. Aí você vai contextualizar aquilo que você está escrevendo
com aquela citação, né? Fichamento bibliográfico, ele é utilizado para informar as fontes, os assuntos, os autores que foram estudados sobre o tema. Deve-se seguir a norma vigente de referências bibliográficas, tá? As normas da BNT, certo? Teremos também uma aula sobre as normas atuais da BNT, tá certo? E aqui nós temos o esquema. O esquema, ele apresenta-se como forma de esqueleto do texto, necessária para adquirir uma visão geral do assunto tratado, tá? E você vai compreender os temas e subtemas desenvolvidos pelo autor. Destaca-se as palavras-chave do texto, as quais representam o raciocínio, argumentos, apresentação de ideias e conceitos encontrados nos parágrafos, formando assim as ideias gerais do autor. Então, quando fazemos uma leitura, quando estamos estudando, precisamos dessas técnicas para aproveitar melhor a leitura, né? Não necessariamente, quando eu estou lendo algo, eu preciso fazer isso se eu não tenho um propósito, né? Mas se eu tenho um propósito que é algo acadêmico, então isso nos ajuda muito, tá? Aqui Salomão, ele vem nos falar sobre o esquema, como é o esquema para ele, né? Um esquema, para que seja realmente útil, ele deve ter as seguintes características: fidelidade ao texto original, tá? Ele deve conter as ideias do autor, sem alteração, mesmo quando se usarem as próprias palavras para reproduzir a do autor. Por isso, em alguns momentos, é preciso transcrever e citar a página. A estrutura lógica do assunto, um esquema deve ter isso, né? De posse da ideia principal, dos detalhes importantes, é possível elaborar uma organização dessas ideias, a partir das mais importantes para as consequentes. No esquema haverá lugar para os devidos destaques, tá? Então, você vai destacar as principais ideias daquele texto que você está lendo, tá? Adequação ao assunto estudado e funcionalidade. O esquema útil e flexível, tá? Ele adapta ao tipo de matéria que se estuda. Então, dependendo do que você está estudando, o seu esquema vai se adaptar a ele, né? Assunto mais profundo, mais rico de informações e detalhes importantes, possibilitará uma forma de esquema com maiores indicações, tá? Assunto menos profundo, mais simples, terá um esquema apenas indicações, indicações-chave, né? É diferente um esquema em função de um exame e outro em função de uma aula a ser dada, certo? Então, o esquema, ele vai contribuir para isso. Ele vai ser diferente quando você está fazendo um esquema para o seu próprio estudo, né? E um esquema para se dar uma aula, né? A utilidade de seu emprego, consequência da característica anterior. O esquema deve ajudar e não atrapalhar. Tratando-se de um esquema em função do estudo, deve ser feito de tal modo que facilite a revisão. É instrumento de trabalho, deve facilitar a consulta no texto, quando necessário. Daí, explicitar páginas, relacionamento de partes do texto, tá? E outras coisas mais. De cunho pessoal, então, cada um faz o esquema de acordo com sua tendência, hábitos, né? Recursos e experiências pessoais. O que a gente vê muito é
aluno trocando esquemas, né? Trocando resumos, trocando isso e aquilo. Mas nem sempre isso é legal acontecer, né? Porque cada pessoa, ela interpreta de uma forma, ela estuda de uma forma. Então, o esquema, ele é muito pessoal, tá? Por isso é que um esquema de uma pessoa raramente é útil para a outra. Uns preferem o esquema rigidamente lógico, outros o cronológico e o psicológico na disposição dadas as ideias, né? Alguns usam recursos gráficos de visualização da imagem mental, então tinta de cor, desenhos, símbolos, etc. Já outros preferem empregar só palavras. É importante lembrar que os textos teóricos apresentam a seguinte estrutura lógica: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Desta forma, antes de elaborar o esquema do texto, é necessário observar onde o autor introduz, desenvolve e conclui suas ideias. O esquema poderá seguir o que chamamos de coesão textual. E aqui nós temos a resenha de livros, que para que o nosso vídeo aula não seja tão longo, nós teremos então o vídeo aula 2B, porque se refere ao estudo. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo.